Hoje eu vou falar um pouco sobre mineração de texto em Python. Bom, eu já vou falar aqui, não é minha área de especialização, tá? Eu só gosto muito da área, acho bem interessante. Então, nas dúvidas, você já pergunta para a Júnia, ela é especialista aí, então eu deixo para ela. Mas vamos lá, eu vou tentar dar o mais básico aqui da área que eu preparei para vocês. E depois, talvez no futuro, eu possa estar fazendo uma análise de sentimento, aprofundando um pouco mais como vocês podem extrair mais valores de dados de texto. Bom, eu sou a Juliana Escudilho, eu sou cientista de dados e também sou doutora pela USP em estatística. Eu sou formada em estatística também pela UFSCar. E no final do ano passado, eu fundei a Fly, que é uma empresa de consultoria e treinamento na área de inteligência artificial. A gente tem um canal lá no Instagram, então segue lá, a gente está sempre postando coisas da área, abrindo caixinha de pergunta para tirar dúvidas, ajudando o pessoal aí a entrar nessa área. Bom, a minha pesquisa, como eu falei, a minha área de especialização é modelos preditivos, modelos de regressão, análise de sobrevivência, faltou análise aqui, só está sobrevivência. E a área de machine learning em geral, assim, mais para a parte de análise supervisionado e análise não supervisionada. Como as outras meninas já tinham, a Ellen falou de não supervisionado, a Pétala ontem falou de supervisionado, então um tema que não tinha era mineração de texto, então eu resolvi assumir aí e falar para vocês, espero que vocês gostem. Bom, como eu sempre falo lá no canal, para começar em ciência de dados, você precisa ter um problema para resolver. Porque se você começar a sair e aprender tudo que precisa de Python, tudo que precisa de estatística, matemática e outras coisas, você não vai sair nunca do lugar. Então, como é que você começa em ciências de dados? Você vai atrás de um problema e vai aprendendo os conceitos necessários para resolver esse problema. Então, nas minhas palestras, eu sempre começo com uma motivação. A minha motivação foi que apareceram uns dados lá no Kaggle sobre o coronavírus, os tweets de coronavírus. Eles são vários datasets, ainda eu estou em construção desse artigo, eu fiz só o básico. Eu quero analisar todos os dados mesmo, e eu queria saber como é que foi nas primeiras semanas aqui da nossa quarentena, o que o pessoal estava falando sobre essa pandemia, né? Porque foi algo que pegou todo mundo, ninguém esperava ficar tanto tempo aí, e eu achei um assunto interessante para trazer para vocês. Bom, então eu estabeleci meu problema, quero analisar dados do Twitter. Bom, se eu analisei, agora eu tenho um problema, eu preciso de uma técnica para resolver. Bom, são dados textuais. Aqui só mais algumas motivações, né? Para quem ainda não sabe, essa manchete aqui é de 2017. Ele fala que dados é o novo petróleo. Então, assim, mostrando a importância que os dados têm no dia de hoje, né? E só você pensar um pouco quanto você escreve de mensagem no WhatsApp, posta as coisas nas redes sociais. Tudo hoje que a gente chama o Uber, pede seu iFood aí, a comida, tudo hoje gera algum tipo de dados. Então, dado é o novo petróleo. Então, saber lidar com esses dados vai te dar um diferencial no mercado. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, eu peguei essa manchete dia 10 de março desse ano, mostrando aqui que a carreira de dados paga até 34 mil e deve gerar, gente, é bem outlier. Eu devia ter colocado também uma pesquisa do Data Hackers, que eles colocaram também, que a média do salário aí é de 6 mil a 8 mil reais aí. Mas você pode chegar a ganhar bastante dinheiro nessa área. E deve gerar 6 milhões de emprego até 2022. Bom, então, como eu falei para vocês, eu tinha meu problema lá, e eu sei que o mundo está hoje orientado à informação. Então, quanto mais eu aprender dessa área, mais vai ser um diferencial para mim. E só para vocês terem uma noção, tem uma pesquisa, eu achei só a manchete dela, que 80% do conteúdos digitais gerados são dados não estruturados. O que são dados não estruturados? Os dados estruturados é aqueles que você já conhece, que vem na planilhinha, são números que a gente analisa ali, são as técnicas mais usuais. Os dados não estruturados são do tipo texto, imagem, som,
Igual agora eu estou falando aqui, vai gerar um áudio. Como é que eu posso analisar esse áudio que está gerando? Entendeu? Extrair informação. Pessoal lá de atendimento de empresa. Como é que eu posso extrair informações para não precisar ficar analisando toda ligação que algum cliente faz para mim? Eu posso fazer de maneira automática isso. Isso são dados não estruturados. E a maioria desses dados não estruturados são de forma textuais. É só pensar aí quantas mensagens de WhatsApp você manda. Toda post que você coloca lá uma foto, você faz um textinho, coloca uma hashtag, o Twitter, tudo envolve texto também. Os e-mails que você manda todo dia, os blogs aí na internet. E como é que você pode extrair informações de dados textuais? Quais as técnicas utilizar? Como eu falei, eu defini meu problema. Agora eu tenho que ir lá procurar minhas técnicas que eu preciso. E aí que eu cheguei no Test Mine, que é mineração de texto. Mas o que seria essa mineração de texto? Tem mineração de dados também. Eu sempre falo assim, a mineração de dados são os dados estruturados, que tem aquele projeto de KDD, que Knowledge Data Discovery, é o descobrimento dos dados. No Test Mine é a mesma ideia, só que para texto. Eu sempre eu falo com meus alunos pensar em mineração, literalmente a mineração de minérios. Por exemplo, na hora que você acha um ouro, uma pedra de ouro, ela tem que ser lapidada, tem que ser ou um cristal. Quando você acha um cristal, só ele puro, do jeito que vem, ele não tem muito valor. Ele precisa ser lapidado para ter um valor ali de mercado. E a mesma coisa os dados. Eles precisam passar por um processo para você conseguir extrair valor deles. Bom, então Test Mine é mineração de texto, nada mais é do que um processo de transformar dados de textos não estruturados em informações significativas e adicionais, né? Ou seja, é extrair informações úteis de texto. Imagine aí uma empresa aí como a Magazine Luiza, que tem suas redes sociais, ela não dá para ficar analisando todos os comentários. Como é que eu consigo filtrar aqueles comentários que são ruins, que eu preciso dar atenção e responder rápido, que provavelmente a pessoa tem um problema, e eu também não posso deixar aumentar aqueles funcionários. Quem assistiu minha palestra lá de terça, é um jeito de você diminuir o churn, é você dar atenção para o seu cliente lá, você acompanhar suas redes sociais e resolver os problemas rápido. E uma coisa que todo mundo confunde na área é comparar mineração de texto e análise de texto. Apesar de ser pequena a diferença, ela tem uma diferença sutil ali entre elas. E é importante a gente já estabelecer. Hoje eu vou estar fazendo a mineração de texto. Eu não vou estar fazendo uma análise de texto. Qual que é a diferença? Na mineração, eu vou estar identificando as informações relevantes de um texto. Ou seja, eu vou estar tentando extrair a parte qualitativa daquilo, não a quantitativa, não de quantidade. Quando eu vou para algoritmos de machine learning, na parte de texto, por exemplo, fazer uma análise de sentimento, eu estou quantificando o meu texto em bom, eu dou um score para ele de positividade, de negatividade, se ele é negativo, se ele é positivo, se ele é neutro. Eu estou tentando quantificar para aplicar um algoritmo de machine learning. Aí seria análise de texto. Por quê? Na análise de texto eu estou concentrada mais em encontrar padrões e tendências em grandes conjuntos de dados, resultando em resultados quantitativos, como esse gráfico aqui, ó. Eu estou extraindo lá informações do Twitter por hora. Eu tirei uma informação de quantidade ali. E dentro dessa área de mineração de texto, aparece o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural, gente, é uma área da ciência da computação e inteligência artificial relacionada ao processo de idiomas naturais, como o inglês, o português, o mandarim. Esse processamento, geralmente, ele envolve uma tradução de linguagem natural. A linguagem natural é a nossa, é a linguagem que a gente fala, ou a linguagem de texto. É os chatbots nossos, né? Como é que um chatbot consegue, a partir que uma pessoa entra lá com uma reclamação ou liga, ele consegue entender o que a pessoa quer e responder? Os chatbots são baseados no processamento de linguagem natural. Então, esse processamento geralmente envolve uma tradução de linguagem para dados que um computador pode utilizar para aprender sobre o mundo. Ou seja, eu vou transformar as informações em quantidades, em números, para o computador conseguir entender. É isso que eu falei lá na análise de sentimento. O que a gente faz? A gente pega frases e vai dar pontuação para ela de quão positiva aquela frase é ou quão negativa é. Para quando eu treinar meu modelo, ele conseguir identificar novas frases e conseguir entender
se aquilo é uma coisa boa ou ruim. Por exemplo, se eu quiser pegar se tem reclamações no meu site, só pegar e realçar aquelas informações. É assim que eu vou treinar meu modelo. Bom, o objetivo nosso aqui, como eu falei, é a parte mais básica ali, é a parte mais análise exploratória dos dados textuais. Não dava tempo para a gente fazer uma análise completa, então a gente vai ficar no básico hoje, mas vai ser uns resultados bem legais que a gente vai tirar. A gente vai rir um pouquinho, que os twitters são bem engraçados, alguns. Então, vamos lá, eu vou construir com vocês, o nosso objetivo é construir uma word cloud. O que é uma word cloud? É uma nuvem de palavra, que é uma imagem que contém várias palavras, onde todas essas também estão incluídas em um determinado texto. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem o Twitter. Eu tirei do Twitter de alguma hashtag que eu estava analisando, que eu vou mostrar para vocês, quais as hashtags que eu analisei. E cada palavra vai ser mostrada, aquelas palavras que mais aparecem naqueles textos que eu estou analisando, vai ser mostrado nessa nuvem de palavra, e o tamanho dela é de acordo com a frequência, ou seja, quanto maior a palavra, quer dizer que mais ela aparece no texto. Igual aqui nessa imagem que eu tenho, a palavra Word é a que está destacada, a cloud vem depois, eu tenho aqui, ó, texto, comunicação, e assim por diante. Todas essas palavras que estão aparecendo aqui é as que têm maiores frequência, que mais aparecem no meu conjunto de dados. E as que estão maiores aqui em relação ao tamanho dela, da fonte, são as mais comentadas. Bom, eu sempre falo isso e eu não canso de dizer, a melhor maneira de aprender ciência de dados, gente, é resolvendo problemas reais. Então, por isso que eu sempre trago cases aqui em todas as palestras, eu gosto de dar assim, as minhas aulas são assim, exatamente por causa disso. Eu só acredito que alguém realmente entende alguma coisa quando está programando e colocando, resolvendo um problema. Então, para resolver o nosso problema, a gente vai precisar de dados. Aonde eu extraí esses dados meus? Bom, os dados eu peguei lá do Kaggle, eu vou deixar o link, está no meu notebook, eu vou colocar lá no meu Hit e depois eu passo por e-mail. Eu tenho que passar ainda de terça, não esqueci, para quem acompanhou. Bom, então eu peguei meu conjunto de dados. Como eu falei, ele vai do dia 29 de março, esse conjunto de dados, que foi o primeiro dia que eu analisei, até o final de abril. Eu aqui, para não perder muito tempo de processamento, eu só trouxe de um dia, porque daí eu ia ter que explicar um pouco também de SQL para agrupar as tabelas, porque cada dia ela está numa tabela e são bem extensas essas tabelas, tanto que eu não consegui colocar o dataset no meu GitHub, porque o tamanho dele não é muito grande, não cabe lá no GitHub. Então, assim, vou deixar o link para vocês, e eu também não fiz, por isso que eu só trouxe um dia, porque ia demorar muito o processamento para analisar todos os tweets. Bom, e qual que eu analisei? Na hora que você vai fazer um web scrap, nesse caso eu não fiz, tá? Eu já fiz, mas nesse caso eu já peguei os dados prontos, mas quando você vai fazer o web scrap, você tem que definir alguns parâmetros. Você vai entrar no site e vai ter que fazer uma busca. Então, é igual, por exemplo, quando você está fazendo uma revisão sistemática. Você tem que definir quais palavras-chave você quer procurar naquele texto, naqueles artigos, para retornar os artigos com aquelas palavras-chave. E no web scrap também é a mesma coisa. Então, o que foi definido? As hashtags. Eu quero pegar as hashtags que estão falando de coronavírus outbreak, coronavírus pandemic, Covid-19, Covid_19, app Twitter, I have corona, né? Então, assim, eles pegaram todas essas hashtags, vocês vão ver que no Brasil só aparece mais esses aqui, ó, coronavírus, Covid-19, que as outras são em inglês, então poucas pessoas usam aqui, né? Só se tá no Twitter que as hashtags estão sendo mais utilizadas, aí o pessoal acaba usando para dar visualização no Twitter deles. Bom, agora eu consegui meus dados. Consegui meus dados, eu tenho que fazer todo o pré-processamento. Para quem acompanhou aí as minhas outras palestras, isso aí é padrão, vocês podem ver de qualquer projeto, né? Você tem que pegar os dados, primeiro definir um problema. Definir os problemas, você vai coletar os dados. Coletou os dados, você tem que fazer um pré-processamento. Aqui, o pré-processamento entra também na análise visual. Depois, você vai no pré-processamento, você também vai preparar todos os seus dados para você entrar no seu algoritmo. Como eu falei aqui, a gente não vai fazer os algoritmos machine learning, mas dava para usar o Naive Bayes, uma rede neural, para poder fazer uma análise de sentimento e conseguir identificar se aquele Twitter
é uma coisa positiva ou negativa, tá? Bom, então aqui, no pré-processamento, eu preciso importar umas bibliotecas. Eu usei outras bibliotecas, aqui eu só coloquei as principais, que é o Pandas, o Matplotlib e o WordCloud, tá? E dentro da WordCloud eu peguei essas funções, a WordCloud, Stop Words e a Image Color para gerar a imagem que eu quero. Bom, dentro do pré-processamento, a gente tem algumas características diferentes lá na mineração de texto, né? A primeira dela é o token. O que seria isso? Eu preciso dividir a minha frase em palavras. Ele precisa identificar cada palavra da minha frase. E é isso que o token vai fazer para mim. Ele vai separar, fazer os splits para mim, os cortes para cada palavra. Por quê? Porque depois eu vou criar uma função para ir andando em cada palavra da minha palavra, fazendo a contagem. É isso que vai fazer a WordCloud, ela vai contar. Então, ela precisa estar um contexto que faça isso bonitinho para ela. Então, eu preciso preparar os meus dados para isso. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó, só para exemplificar? Por exemplo, esse exemplo. Fui para os bosques viver de livre vontade, para sugar todo o tutano da vida. Então, aqui eu tenho uma frase. Quando eu aplicar essa função que eu coloquei aqui, ó, NLTK, ela vai separar esse fui para, então o fui vai ser uma palavra, o para outro, os, bosque, tudo ele vai separar, cada palavra vai separado, não vai ser mais uma frase. Agora eu tenho palavras. Vocês podem ver que até o ponto aqui, ele separou. Bom, agora eu peguei um meme lá que a gente colocou há um tempo atrás ali na Fly, que é os stop words. O que seria stop words? Imagine que você quer colocar a palavra mais usada de cada estado no Brasil. Se você não esquecer de remover o stop words, que eu vou definir agora, vai acontecer isso no seu gráfico. O que a gente mais usa aqui é o A, E e O, por exemplo. Então, só vai aparecer isso. Então, o que seriam essas stop words? São as palavras mais comuns e que não apresentam um valor para análise. Por exemplo, A. O que é o A? O A só está fazendo a ligação para outra palavra. Então, ele não está trazendo informação útil. Então, eu não preciso dele na minha frase, eu não preciso dele na minha análise. Então, eu preciso remover. Então, são termos, além disso, que são corriqueiros. Por exemplo, da, de, uma, um. Não está me trazendo muita informação, né? Então, são termos extremamente corriqueiros que indicam pouco valor para o desempenho do modelo. E essas sentenças precisam ser removidas. Se elas não forem removidas, a sua WordCloud vai ficar exatamente assim, só aparecendo aquelas palavras que não têm importância, não têm significado. Bom, o comando disso, a gente usa essa biblioteca aqui, ltk.core, para importar a função stop words. E eu não posso esquecer, se eu estiver trabalhando em português, que é em português. O default dele é em inglês, então o inglês você não precisa colocar. E outra coisa também, depois de fazer tudo isso, eu preciso voltar para uma string. É montar uma frase para... Ele tem que entender aquilo como uma frase. Então, para a realização de uma WordCloud em Python, é necessário que todas as palavras estejam juntas. Então, eu preciso juntar de novo. Eu preciso separar, para quando eu fizer a stop words, a função, ela ir indo de palavra em palavra e tirando aquelas palavras que não têm significado. E depois de fazer isso, eu preciso voltar de novo para uma frase para estar construindo a WordCloud. Por quê? É do jeito que está implementado a função, tá, gente? É assim que está implementado e é assim que a gente tem que entrar com eles lá. Do mesmo jeito que lá nos algoritmos de Machine Learning, quando eu tenho, por exemplo, sexo masculino e feminino, eu tenho que transformar para 0 e 1 para o meu algoritmo entender. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que transformar em string. Bom, feito tudo isso, aí eu consigo construir minha WordCloud. Então, para a realização de uma WordCloud, é necessário que todas as palavras estejam juntas e contidas em apenas uma string. Então, assim, não só eu vou juntar uma frase, eu vou juntar todas as minhas frases numa só. Ela vai ficar uma lista inteira ali. Aqui eu coloquei o comandinho aqui para construir a WordCloud. Aqui que eu uso o Matplotlib lá, para mostrar a minha WordCloud. E eu não deixei para gerar. Aqui é porque eu peguei isso aqui dos dados, eu vou mostrar aqui a referência já, de um artigo do Medium, desse cara aqui, do Rafael. E eu vou mostrar agora as referências para a gente ir lá para o Python agora, para a gente mostrar como é que eu fiz essa análise e vocês ir acompanhando. Bom, aqui como eu falei, eu peguei desses dois artigos aqui, então praticamente essas definições, esses códigos aqui,
eu peguei deles. O meu notebook eu me baseei num código mesmo que eu já tinha feito um tempo atrás, que eu fiz um web scrap de um review de um filme. Ele também está lá no meu Hit, se vocês quiserem dar uma olhada. Está meio desorganizado, eu tenho que arrumar ainda, mas está lá os códigos do web scrap da review. Eu peguei os códigos de lá, mas os slides eu me baseei nesses artigos aqui. Estão bem explicadinhos. E aqui é só se vocês já quiserem anotar o meu e-mail para depois mandar uma dúvida e seguir a Fly lá, para vocês não esquecerem. Então, vamos lá agora para o Colab. Eu vou usar, o pessoal perguntou da outra vez, eu estou usando o Google Colab, gente, para quem não sabe, é o Python na nuvem. Ele não roda só em Python, ele dá para rodar em R. Teve uma outra menina aqui na palestra que falou que tinha o Java no dela. Então, só você pegar um notebook específico no GitHub, você acha aí, e você abrir, que ele vai rodar em R também. Como eu falei, eu preciso de dados. Os dados eu peguei do Kaggle. Esse é o site, coronavírus, Covid, tweets, vocês acham o dataset. Então, eu peguei de lá e joguei na minha máquina. No Colab tem vários jeitos. Na outra palestra eu ensinei como importar do GitHub. É o segundo curso já que eu dou hoje, minha voz está falhando. Se você vier aqui no cantinho do Colab, é só clicar aqui em arquivos, fazer o upload, ele vai abrir aqui, ó, já está aqui os dados, é só dar um clique, vai dar um clique aqui, você importou para o Colab. Estando aqui no Colab, aqui são as bibliotecas que eu usei, foi o que eu falei, eu peguei lá de um notebook que eu já estava fazendo, eu não usei todas elas aqui, eu vou arrumar para mandar para vocês. Depois eu explico do lado cada uma. Depois eu passo o contato de novo. O meu HIT, gente, o meu HIT é Escudilho. É só o meu sobrenome, se vocês, eu já mostro também. E aqui, como está no meu Colab, eu só preciso usar a Pandas, a bibliotecas, e eu vou rodar aqui. Então, o que eu estou fazendo? Só para quem não conhece muito o Python, eu peguei lá a bibliotecas Pandas e vou usar a função aqui, ó, PD. A função read CSV. CSV é um artigo, é um conjunto de dados separado por vírgulas. Se fosse Excel, seria outra funçãozinha, seria read underline Excel. Então, aqui eu estou pegando do meu pacote, da minha biblioteca Pandas, e estou mandando ele pegar essa função. Para quê? Para ler o meu conjunto de dados, que já está aqui no Colab. Então, aqui, ó, eu salvei meu conjunto de dados nesse objeto, que é o data frame aqui, que eu chamei de DF. E essa funçãozinha aqui, ela está lendo, deixa eu rodar aqui para vocês. Ela vai pegar as primeiras linhas do meu conjunto de dados, head, cabeça aqui. Vai pegar os iniciais. Então, aqui, ó, eu já estou com o meu Twitter. Vocês podem ver aqui, ó. Eles têm Twitter em inglês, tem vários NAs aqui. Aqui eu tenho tipo, seguido por amigo, tem várias coisas aqui no meu dataset, a gente vai ver aqui embaixo já. E essa funçãozinha aqui é para eu saber quantos Twitter tem, quantas linhas eu tenho, ou seja, quantas Twitters vieram e quantas colunas tenho. O que seriam as colunas? Variáveis no meus conjuntos de dados, informações que eu tenho. Por exemplo, aqui, eu tenho uma variável de data e hora e a outra aqui do texto, que é os textos de cada Twitter. Então, se eu rodar aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho 564.141 Twitters que tiveram aquelas hashtags. Esse print aqui é só para aparecer aqui, ó, colunas originais, é só para deixar organizado o que eu estou fazendo. E o comando que vai imprimir isso é esse daqui, ó. Eu estou pedindo para ele pegar lá naquele objeto que eu salvei, que é o data frame lá, o DF que eu salvei, que é o meu conjunto de dados, e pegar e mostrar para mim as colunas. Então, quando eu rodar isso daqui, ele vai trazer aqui para mim o nome de cada coluna. Então, aqui você pode ver, você tem o ID do usuário, a data, quando foi criada, a biblioteca, tem várias informações aqui. Bom, como tem várias informações, eu não vou precisar, não deve você ficar carregando todas as variáveis que você não vai utilizar. Você precisa enxugar essas variáveis para não ficar gastando o processamento do seu computador. No caso aqui, eu estou usando o Colab, não teria tanto problema, mas vai demorar algumas análises. Então, se eu já eliminar essas variáveis, eu vou otimizar o tempo do meu trabalho. Então, aqui eu estou mandando ele copiar aqui, ó, o meu dataset. Eu fiz uma cópia aqui, ó, do meu DF para esse objeto que eu chamei de tweet. E aqui, essa funçãozinha drop é cair, é deixar. Eu vou eliminar essas variáveis. Quais variáveis? Eu entro com o nome das colunas que eu quero eliminar. Então, por isso que aqui eu já pedi os nomes, porque daí eu venho aqui, ó, é só eu dar um Ctrl+C aqui,
e colar e depois eliminar as variáveis que eu vou querer ficar, que só as que eu estou deletando. E, de novo, eu usei aquele read lá para mostrar o cabeçalho do meu conjunto de dados, as primeiras linhas. Vocês podem ver que agora não é mais df. Por quê? Agora eu quero desse objeto. Então, agora eu só estou com as variáveis que eu tenho interesse para analisar. O que seriam essas variáveis? A data que o meu Twitter foi criado, o texto dele, a quantidade, quantos eles tiveram de curtidas, quantos retweets, quanto eles foram repassados, a pessoa compartilhou eles, o código do país, como a pessoa não pegou esses dados só do Brasil, pegou de qualquer país que está usando essas tags, e a língua que veio, se é inglês, português, mandarim, espanhol. Bom, como eu falei, meu objetivo era analisar, foi uma das primeiras semanas, dia 29, foi o primeiro domingo, se eu não me engano, de quarentena geral, porque em Salvador entrou um pouco antes, São Paulo no meio da semana, e nos outros estados, sei que de 29, praticamente todo o Brasil estava em quarentena. Então, foi a primeira data também que tinha lá no dataset, e eu só queria analisar os do Brasil, era o meu interesse, eu não queria analisar os outros. Então, aqui eu vou filtrar aqui por língua. Eu vou mostrar o porquê eu não filtrei também pelo Brasil, pelo país, tá? Mas eu deixei o código, se alguém quiser fazer, tá aqui depois. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um filtro aqui. Eu estou falando, ó, vai lá no dataset que eu chamei lá de tweets, pega todos onde a língua é igual a PT. PT era o código para português que estava no meu conjunto de dados. Aonde eu vi isso? Lá no página lá do Kaggle, tem o dicionário do conjunto de dados. Então, eu fui lá e fui olhar como é que estava o português. E aqui é só para mostrar, isso aqui é só para não mostrar o cabeçalho aqui. E aqui, ó, eu estou mandando ele depois eliminar as colunas de Country e Code. Por quê? Não é meu interesse, eu não quero ficar levando. Então, eu só usei elas, eu mantive elas para pegar o português e agora eu vou eliminar essas colunas. Então, agora, ó, como já ficou mais enxuto o meu conjunto de dados. Ficou mais enxuto o meu conjunto de dados. Eu tenho agora só a data de criação, o texto, aqueles tweets mais curtidos e os que foram mais compartilhados. Bom, aqui que eu falei para vocês o código, se vocês quiserem pegar também do Brasil. O porquê eu não considerei também o E aqui, o Brasil, igual eu estou considerando aqui. A única coisa que vocês podem ver diferente é que eu acrescentei isso daqui. Além dele pegar da língua igual ao português, pegar também o Brasil na variável Country Code, vai pegar do Brasil. O porquê que eu não fiz isso? Tinha muito dados de país faltando. Aí, quando eu peguei tanto Brasil e português, ficou com muito pouco, ficava tipo 100 só. E quando eu analisei aqui só em português, ele já praticamente era do Brasil. Vocês vão ver aqui, não tem de outro país, todos têm alguma referência do nosso país aqui. Então, eu mantive só em português. Então, é a mesma coisa para quem já trabalha lá. isNA é uma funçãozinha e vou contar quantos dados mísseis. No meu caso aqui, eu não tenho nenhum. Vou rodar aqui para vocês verem. Pronto. E agora, de novo, eu vou pedir aquela funçãozinha do shape para ver a forma do meu conjunto de dados. Agora, vocês podem ver lá dos 555 mil lá, caiu para 10 mil. E agora eu só tenho 6 colunas. Bom, a primeira análise que eu fiz aqui, só para a gente ter uma noção antes de fazer a Word Cloud, foi analisar os tweets mais curtidos. Então, como é que eu fiz isso? Eu mandei ele pegar a coluna dos favoritos, ordenei esses valores para pegar dos maiores para o menor, porque ali é numérico, ó, se vocês verem, é numérico. Então, eu usei esse código aqui, ó. Ascending é igual a falso, ou seja, ele está me pegando, ele vai ordenar do maior para o menor, e eu estou pegando os 10 twitters mais curtidos. E aqui, ó, eu fiz uma funçãozinha, usei um for, para ele ir andando esses 10 e capturando o texto para mim. E aqui ele me retorna, então, esses twitters. Vamos ler aqui um pouquinho, só para vocês. Esse daqui deve ser, foi o que eu falei, esse aqui foi o mais estranho, amonimento da Singapura, eu não entendi. Esse daqui a gente já percebe que é do Brasil. E antes não é nada, eu só estou fazendo uma análise, tá, gente? Não é minha opinião, não é nada.
Quantos primos o porteiro tem? Porque já vi em mais de 300 pessoas, kkk. Fake news do gado é demais. Mas para quem acreditou em mamadeira, eu não vou falar. Covid-19 na favela, Covid-19 e coronavírus no Brasil. 838 mortes em 24 horas, o bagulho tá louco. E vocês dando risadas. Espanha tem novo recorde de morte, mas ritmo de infecções diminui. Lembra que eu tô pegando dia 29 de março. Só não vê quem não quer. O Bolsonaro tá implorando para sair. Coronavírus, #coronavírus. Em Pernambuco, atuação conjunta contra carreata da morte do capitão Corona. Aprenda todos os veículos utilizados na carreata, colocando à disposição do serviço público para o combate da Covid, inclusive a possibilidade de perdimento a favor do estado de Pernambuco. Enfim, vocês podem ver aqui que são notícias, algumas são bem engraçadas. E uma coisa que eu deixei aqui, exatamente por causa disso, para vocês verem como é difícil analisar texto. Olha quanta gíria que tem aqui, bagulho, tá louco. Imagine fazer uma análise de sentimento disso, como é que o louco é positivo ou negativo. Muitas vezes até a morte, né? Depende da frase, não é uma coisa negativa. Então, assim, olha quantas variações, ó, coronavírus, você não sabe se a pessoa errou, se a pessoa realmente escreveu, quanta variação que tem. Então, eu trouxe isso aqui só para vocês também verem, além de ser os mais curtidos, como é difícil, principalmente na língua portuguesa, a gente está analisando esses textos. E aqui eu trago os que foram mais compartilhados. Novamente, eu usei a funçãozinha que eu criei lá em cima, só que agora eu vou pegar a coluna do retweet. Então, aqui eu vou rodar. E vocês vão ver aqui, ó. Não sou especialista. É porque eu acho que eu já tinha rodado a Stop Word, então algumas vão estar sumindo aqui. Minha mãe, de 68 anos, diagnosticada com Covid, na última quinta-feira, está sendo tratada com cloroquina, azitromicina. Esse foi o que foi mais compartilhado. E tem em casa, está melhorando, tendo melhorado surpreendentemente. Esse foi o tweet naquele dia que foi mais divulgado. Bom, aqui eu levanto uma questão que é puramente estatística, né? Se a morte por Covid aí mundial está em 3%, então se você indicar água para a pessoa, se você não fizer um teste, uma significância estatística, fazer um estudo clínico mesmo, não tem como você saber se um remédio funciona ou não, porque se eu indicar água aí, 97% das pessoas não vão morrer, então eu vou falar que a água faz bem também para tratamento de Covid-19. Então, assim, cuidado com essas coisas na hora de interpretar, tá, gente? A matemática macabra, política imediata contra 11 mortes atribuídas ao coronavírus explora exaustivamente infligir o pânico na sociedade. Bom, depois vocês lêem aqui, eu não vou ficar lendo aqui, ó. Genocídio, palavra papa, que o papa utilizou, certos governos priorizam salvar a economia, pessoa, crise. Aqui tem os outros. E aqui foi uma análise que eu fiz, eu criei uma funçãozinha para analisar por hora, para a gente ter uma noção de quando esses tweets estavam sendo lançados, se era de manhã, de noite. Por que isso é importante? Pensa numa empresa ali, como, por exemplo, a Fly, a gente publica. Então, é importante, de acordo com algumas hashtags, eu saber onde meu público está, que horas eles estão online, para estar publicando naquele horário e alcançar mais gente. Ou também para acompanhar, se meu público está à noite, então eu vou colocar uma propaganda, um anúncio nas redes sociais naquele horário. Então, assim, por isso que é importante fazer essa análise. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem a função, eu peguei lá o Create, que é a coluna que eu tenho interesse em analisar, e vou usar essa função Apply aqui. O que ela faz? Ela vai fazer cortes na minha variável. Quem usa lá o Excel lá é o Split também, né, que usa. Só para vocês verem aqui que eu estou mandando cortar. Olha, corta onde tem o T e corta depois os 2 pontos. Por quê? Ele vai me trazer aí a hora minha. É isso que eu estou fazendo naquela funçãozinha. Aqui, ó. Eu mandei ele cortar no T
e depois os 2 pontos. E aqui, ó, eu dividi, eu fiz mais coisas, né, gente? Aqui, ó, no T, depois no segundo T, e fui para ele ir fazendo essa interaçãozinha aqui. E dividi por 60. Por quê? Para eu fazer a contagem. Se eu dividir por 60 a primeira hora, a meia-noite, vai ser 0. Se eu dividir de 1 hora até e dividir por 60, que é 60 minutos, ele vai me retornar 1 inteiro ali. Então, é isso que eu estou mandando retornar. Eu pedi para ele retornar 1 inteiro dessa divisão. Então, aí eu vou pegar a hora cheia só. Tem, alguns ele me dá aqui, ó, 23, mas eu arredondar para 24. E eu construí esse gráfico aqui. Aqui eu consigo ver, então, ó, eu tenho um pico das 18 horas e uns picos 24 horas de pessoas publicando essas hashtags. E principalmente à noite. Então, esse público com essa hashtag estão à noite aqui na internet, em sua maioria. Vocês podem ver que é das 5 da manhã até as 10 horas, poucas pessoas publicaram. Então, se você é uma empresa e você vê isso, você não vai colocar os seus anúncios, as suas publicações aqui nesse horário. Por quê? Tem poucas pessoas que usam essa hashtag. Por exemplo, se você é uma empresa que está querendo vender um remédio para coronavírus, você não pode publicar nesse horário, porque poucas pessoas que têm interesse, talvez, tem aqui. Estão nesse horário. Bom, e aqui a gente constrói a Word Cloud. Eu fiz uma funçãozinha só para não precisar, como eu vou fazer vários processamentos aqui ainda, para não precisar ficar rodando toda hora essa função que é a Word Cloud aqui, ó. É essa função que faz a minha nuvem de palavra. Aqui eu estou mandando ele mostrar 500 palavras, estou dando a fonte para ele e vou gerar o string para a figura. Aqui, ó, vocês podem ver, isso aqui é uma função que eu estou definindo para gerar esse gráfico. Então, eu vou gerar, toda vez que eu pedir esse show Word Cloud para me mostrar a minha nuvem de palavra, ele vai rodar essa função, ou seja, ele vai rodar essa funçãozinha que vai calcular para mim as palavras mais utilizadas, vai plotar essa figura e vai mudar os eixos aqui para mim. O MShow aqui é para mostrar, tá? Se eu rodar só isso aqui, ó, ele não mostra nada. Isso aqui é para mostrar o gráfico depois. Vou rodar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu devia ter feito isso. Talvez demore. Bom, então aqui está minha nuvem de palavras. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem, ou melhor diminuir um pouco. Aí. Pronto. O que a gente percebe aqui, ó? Tem o cria, fará, reportagem, coisa, ministro, saúde, tem algumas palavras, áudio, contágio, porque eu ainda não fiz nada, não tirei as stop words, ter, ó, tem verbo aqui, cove. Então, agora eu vou começar meu processamento. Como eu falei lá do toque, primeiro eu tenho que separar minhas palavras. É o que eu estou fazendo aqui com a funçãozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Twitter, o meu dados, que eu chamei desse objeto aqui, vou pegar só o texto e vou aplicar essa funçãozinha aqui que vai separar para mim cada palavra, cada palavrinha e vai eliminar para mim, aqui eu estou removendo as stop words, tá? Então, eu estou falando para ele, ó, para cada funçãozinha, para cada texto que eu tenho lá, o que tiver na stop words você não considera. É isso que eu estou falando para ele. Aqui eu vou separando as palavras. Então, eu vou usar essa funçãozinha aqui, tokenize. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó, aqui eu só carreguei as funções que são necessárias e aqui eu pedi para ele filtrar. Eu vou filtrar para cada palavra que eu tenho lá, eu vou filtrar esse word token que eu coloquei, já desconsiderando as minhas stop words, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, para não ficar fazendo por etapa. E depois eu imprimi, mandei imprimir, então, essas palavras, só para vocês verem aqui. Então, eu tinha essa frase aqui, ó, câmera, prova, desvinculação, receita, cria fundos.
E agora eu tenho essa frase, a mesma frase, separada por palavra. Pode ver que ele coloca vírgula, tudo. Bom, e aqui, depois de eu fazer os stop words, eu tenho que transformar ela numa string. Para quê? Para ficar com um texto só e eu conseguir construir essa word cloud. Que é o que eu fiz aqui, usando esse join aqui, para ele filtrar esse meu objeto que eu separei aqui. Ele ia juntar agora tudo para ficar num texto só. Tinha que dar run all, gente, mas para não perder tempo aqui, eu dei um Ctrl+C e copiei meu notebook, tá? E aqui, então, eu mandei mostrar. Então, só para recordar, o que eu fiz? Aqui eu separei e já filtrei, ó, vocês podem ver que eu estou filtrando para tirar a separação já das minhas stop words. E depois eu juntei tudo num texto só. E agora eu já tenho uma word cloud, mas eu não... aqui eu coloquei mais palavras para vocês, mais limpa, né? Aqui a gente já percebe aqui o que mais apareceu nesse dia foi Bolsonaro, mundo, quarentena, fique em casa, presidente, coronavírus no Brasil, saúde, fique em casa, morte, pessoa, rua, país. País é a expressão de algum lugar aqui do Nordeste, né? Que usa essa... Fala assim. Vida, dia, aqui, China. Nesse dia eu fui ver, por isso que apareceu aqui. Também tem Olimpíada, se eu não me engano, aqui no meio também. Que foi uma manchete que saiu da Olimpíada, que as Olimpíadas iam ser adiadas. Ó, tem isolamento social, médico. E sobre a China também, que foi uma fake news que a China tinha lançado o vírus aí. Também foi um dia que saiu essa manchete. Aqui eu tentei fazer uma só para mostrar os adjetivos. Então aqui ela não... como geralmente não é treinado em português, essas bibliotecas, eles não funcionam tão bem assim quando a gente está em textos em português. Mas aqui já deu uma melhorada, a gente pode ver que Bolsonaro, algumas coisas já saiu aqui, ó. Porque não é adjetivo. Aqui já ficou maior, final, Brasil, contra, real, saúde, quarentena, falar. Ficou algumas palavras aqui. E aqui, gente, é que aquela famosa máscara, né? Quando você quer colocar uma imagem e quer colocar a sua word cloud dentro dessa imagem. Então, eu peguei aqui essa biblioteca aqui, que faz isso, Peel, Import Made. E esse daqui, ó, para colorir a minha imagem. Então, aqui, ó, eu vou criar minha máscara. Eu fiz um array ali da imagem. Essa imagem aqui, eu peguei na internet, eu coloquei lá no Google Brasil, JPG e JPEG, ele apareceu lá para mim. Eu fiz o download e trouxe para cá. Aqui, ó, não tá mais aqui, mas ainda bem que eu não rodei. Trouxe para cá para poder estar fazendo essa máscara. Aqui, então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo minha word cloud, estou na minha função. Eu peguei um background preto, eu poderia mudar para qualquer cor, fica a gosto aí, pessoal que gosta de design aí, arrumar. Estou colocando aquelas stop words lá que eu filtrei tudo. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, eu tive que fazer uma... Aqui, ó, eu devo ter pulado. Eu fiz um update dos stop words, não só do pacote, porque o do pacote, gente, não é suficiente, tá? Geralmente, principalmente análise em português. A gente tem muitas gírias, ó, tá vendo? Eu tive que tirar o tá, o agora, pra, todo, sobre, aí, tá aí, porque senão ficava aparecendo muito na word cloud, ó. Eu tive que tirar isso, porque tinha muito link também nesses Twitter, o pessoal sempre indicava ministro da saúde, sempre colocava o link lá. Daí eu tive que tirar algumas coisas. Daí, voltando lá para a máscara. E a máscara é isso. Eu fiz aqui minha word cloud usando a função, coloquei a cor que eu queria de fundo. Ela vai pegar, então, a imagem, por isso que sempre precisa ser um JPEG ou um PNG. Para ela pegar essa imagem, ela vai pegar só o contorno da imagem e vai colocar a sua word cloud, as palavras, lá dentro dessa imagem. Eu coloquei o PL Image Show para mostrar. E aqui está
na Saúde Cloud aqui do Brasil sobre a Covid. Aqui, ó, eu tentei usar um pouco para mostrar para vocês como se faz análise de sentimento. O problema é que essa biblioteca é em inglês. Mas mesmo assim eu tentei fazer uma análise de sentimento, que ele já tem um modelinho lá treinado para identificar se é positivo, negativo ou neutro. Só que é o problema, como ele é treinado em inglês, ele não conseguiu capturar quase nada. Eles deu tudo neutro aqui. Vocês podem ver aqui a distribuição do sentimento, praticamente é tudo neutro. Por quê? Ele não conseguiu distinguir ali as palavras. Mas mesmo assim eu montei aqui para a gente ver. Deixa eu só... Aqui, ó, no positivo é televisão, normal, live. Ó, o Matar tá aqui no positivo, cantava, real, amo, Itália, casa, social, idiotice. Você viu que eles não conseguiram capturar muito bem, né? O negativo, ó, benefícios. Se fosse em português esse modelo que está treinado a esse pacote, ele ia conseguir entender benefícios como positivo. Twitters, mortes, ele conseguiu pegar, mas apesar que mortes também aqui tinha matar, né? Mental, boca, globais, fake. E o neutro, médicos, perdas. Ó, perdas eu diria que era negativo, né? Teria que estar lá no outro. Atendimento, rede, coisa, desvinculação, objetos, receitas, compartilhe, melhores. Bom, vocês viram que ainda tem umas palavrinhas que eu poderia estar tirando, né? Que, tipo, ter aqui. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Acho que deu para ter uma ideia. Vocês viram que não é simples, tem muita coisa, tem muito pré-processamento. Eu estava até conversando com a Júnia hoje à tarde, exatamente isso, né? Como dar trabalho, que ontem eu tinha feito de outro dia, e era um dia que teve manifestação aqui para o streaming. Deixa eu só... O pessoal tinha pedido o meu e-mail. Cadê a apresentação? Aqui. No meu Hit é só vocês colocarem o meu sobrenome, Escudilho, que aparece lá no meu Hit. Bom, gente, era isso, então. Obrigada aí. E eu fico à disposição aí, se tiver dúvida, a Júnia me ajuda, porque ela que é especialista aí. Eu estou aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo aí. Gostei muito, Ju. A gente realmente estava conversando, né, sobre isso e às vezes as pessoas até nem sabem o trabalho que dá essa parte toda de mineração de texto, né? Justamente porque você pega ali o texto e eu acho que dialoga muito com o que a gente já estava conversando nas outras atividades práticas e tal, que é a questão do pré-processamento, né? O pré-processamento é uma etapa muito importante em qualquer tipo de análise, e na mineração de texto é super importante também. E aí, como a gente está vendo aí, são muitos detalhes, né? Se você pegar aí já pegar o texto e quiser direto rodar aí um machine learning lá em cima do texto, não vai funcionar. Enquanto você não fizer toda a mineração, aí isso não vai ficar legal. Então, eu tinha falado, né, que eu tinha feito uma outra análise, e era um dia de manifestação e eu não tinha percebido, e eu comecei a ver, só tinha bastante xingamento. Eu falei, eu não vou mostrar isso online, ao vivo aí. Aí hoje cedo eu refiz toda a análise e eu tava falando com a Júlia, eu acho que eu tenho que mostrar, porque tá dando muito trabalho essa nova análise, eu tive que começar do zero, literalmente, ali. Então, assim, dá muito trabalho mesmo aí. Não, completamente. E texto é isso mesmo, é no detalhe. Teve uma perguntinha lá no começo, da Ana Clara, na verdade, ela pergunta sobre como conseguir aplicar o NLP na área de qualidade de software. Tá, se você tem um software, você pode analisar o que as pessoas estão falando desse software, né? O tempo também que a pessoa fica, igual, por exemplo, eu estava fazendo com uma startup que tinha um streaming. A pessoa analisava vídeo, então a gente conseguia ver o tempo que a pessoa ficava na plataforma delas. Talvez o software também seria uma análise assim. O tempo que a pessoa está utilizando, eu não sei se teria esse acesso, é que precisaria entender um pouco quais os tipos de software, para que ele serve. Se é um software, por exemplo, um aplicativo, você consegue analisar o que as pessoas estão comentando lá. Por exemplo, agora teve o aplicativo da Caixa, então se você olha lá no Play Store, ele até fala ali, ele te dá a nota, e já sai também um monte de pessoas falando sobre o aplicativo, quais os problemas que teve.
Então, se você quiser, é só você pegar aquelas mensagens e fazer essa análise, está sempre acompanhando ali. Eu não sei qual é o tipo de software, se você conseguir explicar um pouco melhor aí, tipo, qual o tipo de qualidade, eu poderia talvez exemplificar mais, mas não sei. Mas eu acho que é isso mesmo. Na verdade, é isso. NLP é muito da criatividade também, né? Tipo, tem texto, você pode analisar. Então, você vai buscar ali onde tiver, você vai buscar ali onde tenha os dados textuais e o que você pode fazer com aquilo. Então, é muito também da especificidade da área, né? Isso. Então é como você vai desenvolver ali a análise, vai depender do que, enfim, da área da Meus sua amigos especialidade. trabalhavam no banco e eles tinham lançado um aplicativo que estava no beta ali, e ele criou lá uma word cloud lá no Power BI para ficar como um indicador mesmo, para ver, tá analisando ali quais as palavras estavam sendo usadas naquele dia. E você percebia que era realmente um beta mesmo, que estava cheio de problemas, e você conseguia ver literalmente ali os problemas que estavam acontecendo naquele aplicativo diariamente, e a pessoa já podia tomar ação. Então, assim, é um jeito de você analisar bem rápido e já tomar as ações preventivas ali para você não estar perdendo um cliente, melhorando o seu produto, né? É bem importante, assim, estar acompanhando. E é muito utilizado, na verdade, hoje. Né? Sim, exatamente. Só para o pessoal entender bem essa parte que a Juliana fez aqui, foi bem a parte de pré-processamento mesmo do texto. Depois disso, ainda tem a parte de treinamento, por exemplo, e dialoga um pouco lá com o que a Ellen falou, inclusive, de clusterização. Eu acho que um dos métodos de análise de texto muito utilizados é a clusterização, né? Justamente porque o texto não tem não tem as labels pré-definidas, né? Então, para você conseguir identificar, e foi o que ela falou na passagem do dela para o seu, né? Então, como análise de matérias de jornal, por exemplo, para agrupar essas matérias, então, esse tipo de coisa. Então, acho que é um ótimo exemplo aí do que se pode fazer com processamento e mineração de texto. E, é bem legal, assim, quem está entrando como estagiário aí, eu tive um amigo meu aí que entrou como cientista de dados júnior, o primeiro mês dele foi só categorizando aí texto. Ele tinha a base de dados lá da empresa e ficava analisando se era positivo ou negativo, porque você tem que treinar, né? Então, e muitas vezes, como eu mostrei, é difícil, mesmo os já prontos, é difícil ele perceber. Então, se você mesmo treina o seu lá, dá a sua pontuação, vai ficar melhor. Então, ele ficou aí um mês inteiro, aí do primeiro mês dele, foi só trabalho braçal mesmo, analisando o conjunto de dados e categorizando se era bom ou ruim, para depois fazer o modelo. Exatamente. E sobre essa questão, só para a gente tocar nesse ponto rapidinho, das bibliotecas existentes para análise, né? Por exemplo, de stop words, de lematização, por exemplo, que teve um probleminha ali no seu coisa, um probleminha assim, entre aspas, né? Porque a biblioteca estava em inglês, né? Então, você podia comentar um pouco sobre isso? Então, eu não. Você pode até me falar alguma coisa, eu não consegui ainda achar uma biblioteca já com modelo treinado aí do positivo e negativo, se alguém souber, boa para treinar já esses modelos, igual teve a do teste Blob lá, sei lá o nome daquela biblioteca lá. Porque lá funciona muito bem inglês, por isso eu trouxe do meu notebook. Lá o que eu tinha feito em inglês tinha funcionado bem legal ali para identificar positivo, negativo e neutro. E eu não achei nenhuma em português. Eu tentei rodar ela mesmo só para ver o que ia dar com ela, só que ela foi treinada em inglês, ela não vai entender o português por causa disso, é outra língua. Então, eu ia precisar traduzir para o inglês se eu quisesse utilizar ela. Eu poderia usar, tem uma API lá para fazer isso, para você traduzir para outras palavras. No que tem lá do meu hit, se alguém for olhar do review que eu fiz, o Web Scrap, lá estava em inglês, eu traduzi para o português. Então, eu teria que fazer inverso para usar essa biblioteca. Ou fazer igual meu amigo fez lá, ir treinando eu mesmo, ir analisando o tweet e analisando se era positivo ou negativo, criar lá uma funçãozinha para identificar isso e depois treinar um algoritmo aí, o Navy Base, alguma coisa, para estar identificando novos twitters que quando chegasse os novos eu ia conseguir falar, não, é um Twitter positivo, negativo ou neutro. Para quê?
Isso aí pode ser usado também para fake news. Você classificar uma fake news, mas daí entra aquele negócio. O que é uma fake news ou não? O que é uma frase positiva ou uma frase negativa? Porque pode ter um morte ali, igual a matar. Eu estou morrendo de calor, por exemplo. Não é negativa essa frase, tão negativa, né? Não é uma coisa, um morrendo ali não está tão negativo, não é uma de morte. Então, assim, como é que eu posso classificar isso? É bem difícil ali. Eu não sei, você conhece, Ju, uma biblioteca aí que pode... Você que trabalha aí mais em português já? Não conheço uma biblioteca específica, não. Mas o que eu ia trazer era justamente isso, porque a gente tem uma dificuldade de trabalhar com os textos em português, inclusive. Essa é uma questão, porque é uma das áreas aí, inclusive, deixo a dica, né, para quem gosta da área e gosta de desenvolver, né, então, para trabalhar com isso mesmo, né, para desenvolver esse tipo de ferramenta, para melhorar mesmo as análises. A gente já existem algumas e tal, mas realmente a maioria das ferramentas que existem são todas para o inglês, a maioria são para o inglês, né, e a gente tem uma dificuldade um pouco para análise de português mesmo. Enfim, é isso, é uma área aí que também está em ascensão super necessária, porque é utilizada aí hoje para chatbots e etc. e tudo mais. E, enfim, é uma área aí que precisa ser explorada e está aí para ser explorada. Essa semana eu achei lá no Stake, foi uma pessoa que fez uma API, mas ela não estava assim trivial de entender. Eu até fiz alguns testes com ela. Aí eu falei assim, nossa, vai dar muito trabalho para o pessoal entender, porque era um comando enorme que tinha que rodar várias bibliotecas ali por trás, acessar a API, né, tudo. Então, assim, ia ficar muito complexo. Eu até vi, assim, algumas pessoas falaram assim, mas não está funcionando muito bem. Ele falou, mas eu comecei agora a fazer. Então, assim, talvez no futuro, com certeza, alguém vai fazer uma biblioteca, eu espero, né, porque é uma área que a gente precisa muito, né. Exatamente. Enfim, é isso, Ju. Muito obrigada. Só perguntando aqui para você, Ju, se você conhece a Stanza, é uma biblioteca de análise de texto biomédico, Job ali em Santana. Não conheço. Eu também Stanza? não. Stanza. Não conhecia, vou procurar. Também vou procurar, já anotei aqui também. E é isso, gente, ciência de dados é isso, toda hora a gente está achando uma coisa nova e descobrindo e compartilhando, porque é isso mesmo, a gente vai, assim, conversando, e aí é a importância também da gente estar em comunidade, né, também estar junto, trocando, né, tendo essa interação, né, porque um vai ensinando o outro, um descobre uma coisa ali, vai trocando para o outro, e é exatamente isso aí. Por isso que aprenda baseado em projetos. Você tem um problema, não queira aprender tudo aí, senão... Obrigada aí, boa noite. Obrigada a todo mundo aí que aguentou aí. 1 hora, eu falei que era 40 minutos, foi 1 hora. Eu sempre falo demais. Obrigada aí todo mundo. E qualquer dúvida aí eu fico à disposição, tá? Obrigada, Ju, pelo convite aí. Parabéns pelo... Obrigada. Aí, tá sendo muito bom aí. A gente tá aprendendo muito. Obrigada a você. Tchau, gente.